Oi, pessoal. Aqui é o Ciro Massi. Eu sou médico psiquiatra e este é meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. O assunto deste episódio é como reconhecer o burnout. O termo burnout em inglês significa queimado, chamuscado. Imagina um fósforo que você queimou até o fim. É mais ou menos isso que a expressão burnout significa. E o burnout nos humanos foi descrito na década de 1970, inicialmente em profissionais de saúde que começaram a apresentar um estado de grande fadiga, de grande mal-estar, acompanhado de outros sintomas. É importante a gente reconhecer que o burnout ele está relacionado com o trabalho, mas é muito difícil você dizer que o trabalho provocou o burnout. Algumas pessoas nas mesmas circunstâncias desenvolvem burnout e outras não. De qualquer maneira, é muito importante, antes de solucionar um problema, saber o que é esse problema, né? Quais são os sinais e sintomas. Se a gente não souber com quem está brigando, vai ser difícil encontrar alguma solução. E esse podcast trata exatamente sobre os sintomas do burnout no homem e na mulher, são um pouco diferentes, para que possa ser tomada a medida necessária, para que não se atrase muito o diagnóstico, para que a procura de algum tipo de ajuda profissional seja mais pontual, seja mais assertiva, seja voltado para a solução do problema precocemente. Um sintoma importante no burnout é o cansaço físico e mental. Na verdade, não é bem cansaço, é um estado de esgotamento que tem como grande característica não ter recuperação depois de uma noite de sono, de um final de semana de descanso. A maioria das pessoas, né, nem toda semana, nem todo dia é bom, mas depois de uma noite bem dormida, depois de um final de semana que dê para esfriar a cabeça, parece que a gente recomeça a vida com pique. Quem sofre de burnout, a fadiga simplesmente não passa, ela persiste. Ela continua. E há também um estado de exaustão emocional, que é um estado de sentir-se drenado nas energias, sem força, sem motivação ou mesmo esperança de tomar as rédeas da própria vida e seguir em frente. Outro sinal importante de burnout é o pessimismo, a irritabilidade e o cinismo. Na verdade, esses sintomas em geral aparecem em primeiro lugar nos homens e a fadiga, o cansaço em primeiro lugar nas mulheres. Existe essa tendência de ser diferente entre os sexos, mas não é uma regra fixa, definitiva. De qualquer maneira, essa irritabilidade e cinismo que aparecem precocemente, na verdade, é uma reação automática do cérebro. É como se o cérebro tentasse reduzir o volume de problemas, de desafios, o volume de inputs, o volume de informações e dificuldades que estão chegando. Então, um modo pré-verbal, um modo automático que o cérebro faz para tentar reduzir o volume de desafios é deixar a pessoa mais irritadiça, mais cínica, pavio curto, com baixa tolerância para qualquer tipo de problema. É uma tentativa automática, não consciente do cérebro de afastar as pessoas e as situações que estão provocando ou agravando a sobrecarga. Um terceiro sintoma, que é comum no burnout, é a queda do foco e da concentração. Esse sintoma ele pode se revelar quando se gerencia muitas tarefas, ou ainda apenas quando a pessoa enfrenta aumento da pressão, por exemplo, diante de expectativas crescentes do desempenho, diante das cobranças de desempenho, a pessoa simplesmente piora. Aí que ela não tem capacidade de se concentrar para fazer as tarefas que são exigidas dela. Um quarto sintoma importante é a queda na motivação. Qual é a diferença entre um problema e um desafio? A motivação que nós temos para enfrentar e resolver. No burnout, é muito comum que não existam desafios, só existam problemas. A pessoa normalmente encarava situações desafiantes com energia e agora passa a encarar como um problema chato, irritante, que antes era um desafio, um motivo para a realização, agora simplesmente perde o sentido. Então é comum, por exemplo, a experiência de sentir desânimo aos domingos. E não se trata de melancolia, porque está acabando, né, o dia de repouso. O motivo principal e muitas vezes oculto nesse desânimo no domingo é a preocupação ou medo, o temor de enfrentar uma nova semana de trabalho. Normalmente, o burnout afeta o sono, e de duas maneiras.
Uma é a dificuldade de adormecer devido à preocupação sobre as necessidades do trabalho no dia seguinte. E o cansaço pode ser tanto que quem sofre dele procura a cama assim que chega em casa. E essa exaustão também torna muitas vezes difícil levantar da cama e encarar mais um dia de trabalho. Um sintoma marcante, muito importante mesmo no burnout, é a perda ou redução do prazer no trabalho. Qualquer pessoa envolvida num trabalho que considere gratificante, realizador, sente satisfação quando as metas são atingidas, quando as soluções são encontradas, normalmente celebrando e até mesmo sendo cumprimentado pelos chefes, pelos colegas pelo bom trabalho. O burnout, ele solapa esse senso de realização pessoal e quem sofre seus efeitos, em geral, se sente insatisfeito, infeliz mesmo, apesar de estar obtendo sucesso integralmente ou parcialmente no seu trabalho. Por fim, um sintoma que é típico também do burnout no trabalho é a queda da produtividade. A capacidade de realizar o trabalho cai muito, ou então exige um esforço tremendo para manter a mesma capacidade, o mesmo desempenho que a pessoa tinha antes do burnout se instalar. E para complicar, muitas pessoas nesse estado tentam superar o problema trabalhando mais duro, mais horas, com mais afinco, o que só aumenta a sobrecarga e piora o burnout. Esse último aspecto merece ser destacado. Burnout acomete pessoas que são muito responsáveis, que são muito conscienciosas, que são ótimas no seu trabalho, no seu desempenho. E a armadilha é que muitas dessas pessoas colocam boa parte da sua identidade pessoal no trabalho. E quando o burnout começa a se instalar, a produtividade cai mesmo. A solução seria procurar tratamento, seria evitar que o quadro se agravasse. Mas como a pessoa não conhece, a maioria das pessoas não percebe que está entrando nesse quadro de burnout, o que ela faz para manter a sua mesma realização pessoal é trabalhar com mais afinco, é trabalhar com mais energia, o que só leva a mais desgaste, levando a um ciclo vicioso que só tende a piorar. Então, se você se identificou com esses sintomas, olha, é interessante procurar, principalmente um médico inicialmente, para descartar causas físicas do cansaço, que podem existir algumas doenças que dão origem, principalmente ao sintoma de grande cansaço e de fadiga. Não existindo uma doença física que justifique esse cansaço, é realmente para pensar em burnout e deve-se procurar um tratamento especializado para que a gente não caia numa espiral descendente, que é o que acontece. E o final dessa espiral é a própria definição do burnout, que é um estado de exaustão total, ser queimado, ser chamuscado como um fósforo que foi consumido. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.